Vivemos dias cheios de atividades e expectativas. Mesmo assim, muitas pessoas carregam um vazio silencioso. Projetos começam com entusiasmo, relacionamentos começam com esperança, mas em algum momento a alegria parece acabar. Em Caná da Galileia, o vinho acabou. A celebração perdeu o sentido. Ninguém podia resolver aquela falta. Mas Jesus estava presente. Onde os recursos humanos terminam, o agir de Deus começa. A água comum se transformou em vinho novo. A escassez deu lugar à alegria. O Espírito Santo continua fazendo isso hoje, transformando vidas e restaurando corações. Vamos viver juntos 40 dias com o Espírito Santo. Prepare o seu coração. O Espírito Santo ainda transforma o comum em extraordinário. Diz assim a palavra do Senhor: estando à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus então notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono do barco, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Perceba o cenário nesse momento, mas antes vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça e vamos orar, pedindo iluminação do Espírito Santo. Pai Santo, que as palavras de nossa boca e o meditar de nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu que és a nossa rocha, Tu que és o nosso Redentor, não te detenhas, Espírito Santo, de trazer instrução, renovo, o encontro com o Espírito Santo. Vai quebrando desde já a autoconfiança, vai quebrando as muletas da religiosidade morta, vai quebrando, Pai Santo, e aquecendo corações frios, quebrando corações de pedra e dando novos corações de carne. Vai santificando este rebanho para a glória do Teu santo nome, tirando o mundanismo e o amor pelas coisas do mundo, tirando, Pai Santo, as ideias humanas e substituindo-as pela mente de Cristo, para a glória de Deus Pai. Oramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, percebam o cenário. É um cenário de cansaço, especialmente de Simão, que é um dos personagens principais da nossa trama. Simão estava cansado, e ao mesmo tempo em que Simão estava cansado, Jesus ensinava. Os pescadores, enquanto Jesus ensinava, lavavam redes vazias, depois de um turno de trabalho em que eles não conseguiram pescar absolutamente nada. Ou seja, uma noite inteira de trabalho que terminou em absoluta frustração. Períodos de trabalho que desembocam em frustração não são uma experiência rara na vida dos seres humanos. Eu e você já passamos por temporadas de trabalho em que parece que nada avança, em que nada sai do lugar, nós damos o nosso melhor e nada melhora, não conseguimos fazer um pouco mais de dinheiro, não conseguimos gerar um pouco mais de valor no mundo, e não somente isso, às vezes até fazemos um pouco mais de dinheiro, mas sentimos como se isso não satisfizesse a nossa vida. Uma noite inteira de trabalho que termina em frustração é muitas vezes a realidade de muitos de nós, mostrando que, evidenciando para nós que recursos humanos podem ser completamente inúteis sem a direção do Espírito. Ora, Simão Pedro e os seus colegas de trabalho não estavam pescando por diversão, eles estavam pescando por profissão, e eles, diga-se de passagem, eram os melhores pescadores que havia naquelas redondezas. Eles realmente eram excelentes pescadores, sabiam o que estavam fazendo.
Ao mesmo tempo, os seus recursos humanos eram e se mostraram naquele momento completamente inúteis, sem a direção do Espírito. Como é que isso se relaciona conosco hoje? No Brasil, hoje vemos um recorde histórico. Centenas de milhares de pessoas são afastadas dos seus trabalhos. Isso foi no ano passado, ainda não temos dados mais atuais, mas pode ter certeza que é daqui para pior. Por que essas pessoas estão sendo afetadas? Causas como burnout, fadiga mental aguda, ansiedade crônica. Muitas dessas pessoas dão o seu melhor, trabalham e se desgastam no seu labor, no seu trabalho, mas tem uma fadiga mental aguda. E isso pode ser explicado porque muitas dessas pessoas estão operando na força da carne. Eu conheço pessoas e lido com pessoas, empresários ou prestadores de serviço ou autônomos que trabalham e não tiram folga, não tiram férias. A última vez que teve um período de férias foi há 5 anos atrás, e está trabalhando há 5 anos sem férias, às vezes trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, porque precisa fazer mais dinheiro. Ora, isso se reflete num recorde histórico de pessoas que estão simplesmente se afastando do trabalho. Elas acham sinceramente que o seu sustento e a sua provisão depende unicamente delas. E se depende unicamente delas, elas precisam trabalhar muito, porque senão vai faltar. Elas resistem, muitas dessas pessoas, à voz ativa e à voz consoladora do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma crítica a nós, da nossa como é que eu posso dizer? Da nossa casa, né? Muitos evangélicos trabalham no dia do Senhor, um dia em que deveriam receber a voz consoladora do Espírito, um dia em que deveriam descansar, um dia em que deveriam se dedicar a Deus, um dia em que deveriam parar para ouvir o que Deus tem a dizer como direção para a semana, ter uma comunhão intensa com o Espírito Santo, mas se desgastam. Por outro lado, eu quero contar a história de Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, missionário americano que chegou ao Brasil em meados do século XIX, dos anos 1860. Ele chegou ao Brasil com pouquíssimos recursos. Logo que ele chegou, a sua esposa faleceu, após dar à luz em condições subhumanas. Com poucos recursos e muito desacreditado, Simonton saiu dos Estados Unidos com as pessoas da sua denominação dizendo que não ia dar certo. Para que você vai para o Brasil? Não tem absolutamente nada lá. Por que você vai fundar uma igreja lá? Você vai padecer e a sua missão não vai dar certo. Simonton, em contrapartida, não ouviu a voz daqueles homens, mas ele ouviu a voz do Espírito. E debaixo de uma direção do Espírito, ele cruzou os mares. E ele chegou ao Rio de Janeiro, ali por volta de 1860. E mesmo morrendo cedo, com 34 anos, debaixo de uma direção do Espírito, aos olhos naturais, a missão de Simonton foi uma noite curta de pesca. Mas debaixo da providência invisível, orquestrada pelo Espírito Santo, o sim solitário desse homem de Deus teceu as redes, talvez da primeira denominação protestante no Brasil. O Brasil, obviamente, foi fundada pela Ordem de Cristo. O Brasil, como nós conhecemos hoje, que era uma instituição católica romana. A Ordem de Cristo que chegou com Pedro Álvares Cabral e a comitiva jesuíta ali em 1500. Aqui uma aula de história grátis para vocês. Mas a primeira denominação protestante foi fundada por Simonton, que veio sem dinheiro, que perdeu a sua esposa
assim que ela deu à luz ao seu filho, e ele mesmo morreu com 34 anos, mas debaixo de uma direção do Espírito Santo, o ministério de Simonton floresceu. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Você não precisa dos melhores prognósticos, você não precisa de todo o dinheiro do mundo, e você não precisa de uma denominação, você não precisa de grandes bancos ou de grandes estruturas atrás de você. Você só precisa de uma palavra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir disso nós iremos ver 2 pontos do que Deus quer falar conosco hoje. Primeiro, a ruína da independência carnal e o vazio sem o Espírito. E o ponto 2, a solução de Deus, a direção do Espírito, a obediência e a rendição irrevogável. Quantos querem receber mais do Espírito Santo? Digam amém nessa noite. Em primeiro lugar, a ruína da independência carnal e o vazio sem o Espírito. Vamos ler Lucas 4:5 junto comigo. Quando terminou de falar, lembra que Jesus estava pregando, os discípulos estavam lavando as redes, mas Jesus diz a Simão, quando ele termina de falar às multidões, Jesus diz a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Agora vamos ver o problema e a implicação da carne. Pedro, como sempre ele faz, gosta de olhar para a situação a partir de um prisma puramente humano. Tanto que em outra passagem Jesus diz para Pedro: vá de retro, Satanás, ou para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens ou das coisas do mundo e não cogita das coisas de Deus. Esse é o problema de nós olharmos para as situações a partir de uma visão simplesmente humana. Aqueles homens, Pedro e os seus companheiros de pesca, eles não eram amadores, eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam as marés, eles sabiam os posicionamentos da lua, eles sabiam como entrar, onde não entrar. Eles não estavam pescando por hobby, eles estavam pescando por profissão. A janela de tempo impecável, eles sabiam qual era a hora melhor de jogar a rede, de acordo com a sua sabedoria de pescadores. Eles tinham a sabedoria empírica, a sabedoria da prática, mas o resultado final do intelecto de Pedro e dos seus companheiros estava desconectado do Espírito Santo de Deus, e por isso acabou se convertendo em vazio absoluto e na inutilidade daquela pesca. Eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Um turno da madrugada. Isso nos leva a refletir sobre a idolatria da racionalidade. Hoje em dia, muitos de nós idolatram a razão. Muitos de nós elevam a nossa própria mente, a nossa própria racionalidade ao lugar de Deus. Nós queremos fazer da nossa mente Deus. E nós queremos resolver todos os problemas do mundo com as nossas ideias, com as nossas estratégias. Mas o resultado disso é um vazio absoluto. Vivemos como ateus na prática. Estou falando para crentes em Jesus aqui. Muitos crentes, infelizmente, vivem como ateus na prática. No discurso não, no discurso eles são crentes, mas na prática eles são ateus. Por quê? Porque vivem como se Deus não existisse. Não consultam o Espírito Santo, não vivem na dependência do Espírito Santo, não buscam poder para viver a vida, a sua vida no Espírito Santo. Apagam a pessoa do Espírito Santo de suas decisões. Quantos crentes vocês conhecem que são assim? Eles escolhem e eles colocam, de acordo com as suas preferências, qual áreas o Espírito Santo pode intervir, qual áreas Cristo é Senhor da vida deles e qual área Cristo não é Senhor.
Na profissão e na família, muitas vezes eu e você acreditamos que a nossa energia e o nosso trabalho poderão garantir uma colheita abundante e uma pesca abundante. Acreditamos, muitos pais acreditam, melhor dizendo, muitas mães acreditam que podem delimitar e direcionar absolutamente como será o futuro dos seus filhos. Nós não podemos controlar essas coisas. Muitos de nós achamos que podemos dar destino para outras pessoas. Achamos que essas coisas estão na nossa direção ou no nosso controle. Achamos que podemos segurar um casamento feliz na força da carne, simplesmente com ideias românticas do TikTok. Achamos que podemos ter uma pesca abundante nos nossos negócios porque somos espertos demais. Achamos que nunca haverá uma crise financeira. Achamos que nunca haverá um governo que vai prejudicar os trabalhadores. Achamos que essas coisas estão no nosso controle. Você percebe o perigo, querido, querida? Quando você toma decisões cruciais, quando você dá passos estratégicos sem consultar a pessoa do Espírito Santo, qual é o erro aí? O erro é que você pode transformar a sua própria mente em um ídolo. Foi isso que Pedro pensou com os seus companheiros de pesca. Jesus, por que tu... Olha a resposta de Pedro, né? Jesus diz para Pedro, olha, joga a rede onde eu vou mandar. E Pedro meio que responde assim, mestre, nós somos os profissionais. Nós é que somos os pescadores. Nós trabalhamos nisso aqui há muitos anos. E você sabe como é a personalidade de Pedro. A Bíblia fala, Pedro era explosivo. Pedro não guardava almoço para janta. Uma das coisas mais ridículas que um crente pode ser alguém que não guarda almoço para janta, né? Uma falta de domínio próprio. É isso que quer dizer. E Pedro era uma dessas pessoas. Então eu meio que imagino a voz de Pedro, a entonação de Pedro, meio que dizendo assim, mestre, nós trabalhamos duro, nós vivemos disso aqui, mas o senhor rabino, né? Eu sou só um discípulo. Então, nós corremos o risco de transformar a nossa própria mente num ídolo. Quantas pessoas você conhece? Agora eu vou fazer uma pergunta direta para você. Quantas pessoas você conhece que não buscam a direção do Espírito para as suas finanças e acabam se prejudicando porque não ouviram a voz e a direção de Deus antes de tomar um passo financeiro? Pode levantar a mão. Vamos lá. Quantas pessoas você conhece? Quem de vocês conhece alguém, melhor dizendo, vamos lá. Quem de vocês conhece alguém que não buscou a direção do Espírito Santo para se casar, para escolher um cônjuge? Levanta a mão. Quantos de vocês conhecem alguém que não buscou a direção do Espírito Santo para fazer uma mudança grande na vida, uma mudança de cidade ou alguma coisa assim, e acabou tendo que voltar? Muitas pessoas não buscam o auxílio e a direção do Espírito Santo para a tomada de decisões importantes da sua vida, inclusive decisões de crise. É por isso que homens e mulheres de Deus, você vai perceber um padrão muito específico ao lidar com crises. Muitas pessoas, quando tem uma crise na família, não, vamos fazer uma reunião para a gente decidir o que é que a gente vai fazer. Não é assim que as pessoas fazem? Vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Mas homens e mulheres de Deus não fazem assim. Deixa eu perguntar para você nessa noite, o que homens e mulheres de Deus, qual é a primeira coisa que eles fazem quando surge um cenário de crise? Eles convocam uma reunião de oração. Eles vão buscar Deus em oração, eles vão buscar a direção do Espírito Santo, eles vão buscar clareza. E às vezes, meus irmãos, como é o caso de Neemias na Bíblia, Neemias orou 5 meses por causa de uma crise. Quantos
de vocês já oraram 5 meses ininterruptamente por causa de uma crise que surgiu? Essas pessoas, e muitas vezes nós mesmos, não buscam o Espírito Santo para tomarem decisões importantes sobre a sua vida. E porque desobedecem à voz do Espírito, sabe o que acontece? Elas acabam comendo o pão que o diabo amassou. Ou como a Bíblia diz, o pão das dores. O pão das dores. Vamos ler juntos em alta voz o Salmo 127, versículos 1 e 2. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Quantas pessoas você conhece que estão comendo o pão de dores? Porque não ouviram a direção de Deus, porque não colocaram o Senhor em primeiro lugar. E aqui eu faço um parêntese para voltar na questão do dízimo. Meus irmãos, eu quero deixar isso muito claro para vocês, porque é a Bíblia que diz isso. Não adianta você trabalhar, matar-se de trabalhar, levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, se você não permite que o Senhor construa por você como um ato de confiança. Esse é o princípio da contribuição financeira. Esse é o princípio da contribuição generosa e alegre. Afinal de contas, aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Deus não precisa do nosso trabalho. Aos seus Ele dá enquanto dormem. Tudo que muitas vezes nós precisamos para alcançarmos este nível e este lugar é ouvir a voz do Senhor. Sabedoria de Deus para a tua vida. A dedicação a qualquer trabalho sem o sopro vivificador do Espírito Santo gera apenas o pão da dor. E pode também gerar a ruína da alma. Vamos ler agora João 15, 5, em alta voz no 3, 1, 2, 3. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso, igreja? 40 dias com o Espírito Santo é sobre entender. O tempo da quaresma desse ano é um tempo de santificação. A quaresma é sobre tudo isso. É um tempo de jejum, é um tempo de contrição, é um tempo de purificação. Muitos crentes, inclusive aqui da igreja, talvez não muitos, mas alguns, estão com a cabeça muito mundana. A quaresma é um tempo em que a gente pode parar. É um tempo em que a gente pode buscar a Deus com mais intencionalidade, pedir a orientação, a direção de Deus para tomar decisões. É um tempo de se arrepender. Deus, não tenho ouvido a tua voz, me ajuda a ouvir a partir de agora. É um tempo, a quaresma, 40 dias com o Espírito Santo, é sobre entender que sem o Espírito Santo, sem o auxílio e a sua direção, sem o seu poder explosivo, sem o seu dunamis, sem o dunamis do Espírito, sem o poder explosivo do Espírito, nada podemos fazer. Ainda agora falei de negócios. Sem o Espírito Santo você não vai prosperar no seu negócio. Sem o Espírito Santo te direcionando, você não vai saber gerir as suas finanças. Sem o Espírito Santo te direcionando, o casamento não vai ser um casamento pleno. E aqui eu não estou falando de separação ou divórcio. Muitos casais se aturam durante anos, mas não existe plenitude, alegria, felicidade no casamento, porque, via de regra, o Espírito Santo não está dando as cartas no casamento. Quando uma família, um casal se descuida de caminhar em primeiro lugar com o Espírito Santo, eles vão se descuidar de caminhar uns com os outros também, um com o outro. Na família é a mesma coisa, em outros relacionamentos é a mesma coisa. O trabalho humano, em outras palavras, é radicalmente incapaz de produzir vida eterna.
Se for o quê? O trabalho humano é radicalmente incapaz de produzir vida eterna, se for separado da vida que vem de Cristo através do seu Espírito. Sem Ele nada podemos fazer. Aplicações práticas rápidas, antes da aplicação prática final do ponto 1. Sem o Espírito Santo eu não posso ser um bom marido. Sem o Espírito Santo eu não posso ser fiel à minha esposa, inteiramente fiel, é impossível. Sem o Espírito Santo eu não posso ser amoroso enquanto marido a ela, provedor, protetor. Mulheres, sem o Espírito Santo você não vai se submeter ao seu marido, você não vai respeitá-lo. Dura esse discurso. Sem o Espírito Santo, filhos não terão seus corações convertidos aos pais e a casa não terá paz. A casa terá conflito. Sem o Espírito Santo, o diálogo é impossível. Sem o Espírito Santo, eu me julgo melhor do que o meu próximo. Sem o Espírito Santo, eu vou fazer decisões financeiras, administrativas, profissionais erradas. Sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir criar esses meninos que Deus me deu, essas crianças, esses adolescentes. Por que tantos filhos de crente desviam debaixo dos narizes dos pais? Às vezes os pais não criam os filhos na dependência do Espírito Santo. O pai quer criar com dica de, eu sou tão moderno, eu tenho acesso, às técnicas dos maiores pedagogos de crianças. Nossa, como eu sou fatal. E aí o filho vai, desvia, não quer saber de Deus, se seculariza, adota uma visão de mundo que os pais nunca ensinaram. Ora, se os pais não ensinaram, alguém está ensinando. O seu inimigo está ensinando. Eu lembro que minha mãe, quando ela estava criando a gente, meu pai e minha mãe, eles sempre foram um homem e uma mulher de oração, muita oração. Meu pai orava muito, minha mãe sempre orou muito, sempre oraram muito, sempre oraram juntos, eles dois, e sempre oraram juntos com a nossa família, eu e meus irmãos. E a gente ainda deu muito trabalho, imagina só, Mas hoje todos estamos na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas minha mãe, Deus revelava as coisas para ela, porque senão a gente ia ser mais esperto do que ela. Meus irmãos, vocês que são pais, vocês não vão ser mais espertos que os filhos de vocês. Hoje, com inteligência artificial, com tanta informação, eles vão passar a perna em vocês. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, me revela, me mostra o que está de errado com esse indivíduo que eu botei no mundo. O menino está todo errado, mentindo muito, está vendo pornografia, está acontecendo alguma coisa. A menina quer namorar com um menino descrente, eu nunca ensinei isso para ela. Me revela, Senhor. Os pais precisam ser mais xiitas. Os pais estão muito assim: olha a sensibilidade da criança. Os pais de hoje em dia são assim. E por isso que os filhos se perdem. Os pais têm que andar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela, me mostra. Me mostra. Eu lembro que minha mãe, ela orava assim: Espírito Santo, vai me mostrando onde é que tem uma coisa errada escondida aqui. E ela ia passando a mão nos armários. E aí de vez em quando ela achava uma coisa ali: o que acha isso aqui? É assim que tem que ser. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguiremos ser bons pais. É isso que quer dizer: sem Ele nada podemos fazer. Sem o auxílio dEle, sem a direção dEle, sem o poder dEle, nós não iremos conseguir. Vocês entendem isso? Quantos entendem, digam amém. Cadê os pais aqui nessa noite? Digam amém. Você tem que ser esse pai. Você tem que ser xiita. Você tem que radicalizar. Inclusive, eu poderia até dar dados, isso aqui nem está na mensagem, tá, irmãos? Mas vocês sabem que eu sempre tento trazer o máximo de informação para vocês. As novas gerações estão se radicalizando. Só que são dados reais, dados de pesquisa. As novas gerações estão se radicalizando. Os homens para a extrema direita, os homens jovens para a extrema direita e as mulheres jovens para a extrema esquerda. Isso é uma tendência que já tem sido consolidada na Coreia do Sul, na Alemanha, em vários países da Europa. Os jovens estão se radicalizando. Outro dia eu conversei com uma amiga minha, muito amiga minha, um casal de amigos meus, que tem um envolvimento político muito forte aqui no Maranhão.
pai, o tio é deputado federal, né? Tem acesso a ministro do STF e tudo mais, e eu falando com eles, e uma família de esquerda, sempre foi de esquerda, e a mãe me falou, olha, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, nunca ensinei isso para ele, mas ele está virando um cara de extrema direita, sendo que a família dela, todo mundo é de esquerda. O que eu estou querendo dizer para vocês? Os filhos estão se radicalizando, os jovens estão se radicalizando, se eles não acharem alguma coisa em você, pai, além de pagar boleto, se eles não acharem uma direção espiritual vinda de você, se eles não acharem uma direção do Espírito vinda de vocês, pais e mães, eles vão buscar em outras fontes. Quantos entendem que eu estou falando? De um amém. É isso que está acontecendo, e isso vai acontecer cada vez mais. Seguindo, o poeta T.S. Eliot, ele vai dar um diagnóstico da nossa situação. A única sabedoria que podemos esperar adquirir é a sabedoria da humildade. A humildade é infinita. A verdadeira sabedoria bíblica é anular a sabedoria da carne. Tentar criar filhos na força da carne, tentar fazer decisões financeiras na força da carne, tentar viver um casamento na força da carne, na força do braço, é abandonar isso e se tornar ensinado, direcionado pelo Espírito Santo. Pastor, na prática, o que isso significa? Primeiro, não trate o Espírito Santo como um mero quebra-galho. Não trate o Espírito Santo como um mero quebra-galho. Pare de chamar o Espírito Santo como se fosse apenas uma UPA espiritual, um pronto-socorro, apenas quando seus planos afundam. Queridos irmãos, Deus quer quebrar a sua autoconfiança. Deus quer quebrar a autoconfiança de alguém aqui. Deus sempre faz isso, e Ele vai usar os meios que forem necessários para quebrar isso dentro em nós. Deus quer quebrar a nossa autossuficiência, porque Ele sabe algo que nós muitas vezes esquecemos, que é que sem Ele nada podemos fazer. Ele quer nos lembrar disso. Então abandone a mania de achar que a sua própria cabeça sabe tudo. Meus irmãos, nem eu e nem você sabemos tudo. Às vezes eu estou conversando com o ChatGPT, na verdade os Gemini agora, eu digo assim, Gemini, o mundo é muito grande. Esse mundo é muito grande, tem muitas pessoas nesse mundo e é impossível saber tudo, então me dê uma solução para esse problema. E é verdade, o mundo é muito grande, as informações estão dispersas, nós não sabemos muitas vezes em quem acreditar. Esse ano tem eleição, não é isso que tem? Eleição presidencial. O tanto de notícia falsa que vai rodar, o tanto de tia de WhatsApp que vai mandar notícia falsa. Nós precisamos de direção, nós precisamos de orientação, nós precisamos de um guia. Segundo lugar, deixe a dor da frustração te ensinar a verdadeira humildade. Queridos irmãos, nós iremos continuar lendo o texto de Lucas capítulo 5, e vocês vão perceber que Pedro, ele descobriu bem rápido que através da sua frustração, a glória de Cristo iria aparecer para ele. Queridos irmãos, vocês nunca podem esquecer um versículo, que é que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza de vocês. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. E Pedro descobriu isso, já vou ler o versículo. Então, deixe que a dor da sua frustração te ensine a verdadeira humildade. Olhe para o seu dia a dia e admita com sinceridade. Admita algo com sinceridade. O que, pastor? Que as suas próprias ideias não dão conta do recado. Admita isso, entenda isso. E depois peça ao Senhor de todo o coração. Peça ao Espírito Santo de todo o coração. Espírito Santo, toma a direção de cada escolha que você fizer a partir de hoje. Peça a Deus direção. Deus, toda decisão que eu for tomar, toda decisão que eu deixar de tomar, tudo que eu precisar fazer, me direciona. Quantos vão fazer isso? Digam amém. Em segundo lugar, nós já vimos o problema é a autossuficiência. O problema é que a gente acha que a gente consegue. O problema é que a gente não busca o Espírito Santo, não busca direção, poder.
Mas Deus nos dá a solução, louvado seja o seu santo nome. O ponto 2 é a direção do Espírito. Primeiro, nós temos um problema que é a autossuficiência. Nós queremos viver a nossa vida achando que sem Ele podemos fazer algo. Não é assim que funciona. Então vamos agora para a solução. Qual é a solução? A direção do Espírito. Leia junto comigo agora. Pedro disse para o mestre, vocês lembram disso? Senhor, nós pescamos a noite toda e não tivemos nenhum resultado, mas, versículo 5, por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Aleluia. A versão revista atualizada sob a tua palavra lançarei as redes. Debaixo da tua palavra lançaria, não pela minha cabeça, não pelo que eu acho, não pelo que mamãe me ensinou ou pela minha tradição familiar, não pelo que aprendi na faculdade ou em outras fontes de conhecimento e sabedoria, mas porque o Senhor me mandou, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez, diz o texto, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. E Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante, sabe o que você vai ser, Simão? Um pescador de gente. E assim que chegaram à praia, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. O dinheiro deixou de ser importante. Talvez aquela foi a maior pesca que eles já fizeram, que eles tinham feito na vida deles. Mas o dinheiro não era mais importante diante da revelação de quem Jesus é. O dinheiro deixou de ser importante diante da manifestação do milagre de Deus. A solução espiritual qual é? A obediência, meus irmãos, é a solução que Deus nos dá. A obediência ao Espírito Santo, que muitas vezes vai contra a lógica. Pedro disse assim, mas por ser o Senhor que nos pede, sob a tua palavra. A palavra grega aqui é a palavra rema, diga rema. Rema. Pedro abandonou algo. O que Pedro abandonou? Pedro abandonou a sua experiência pesqueira. Ele deixou de lado, porque o Espírito Santo o iluminou para se submeter à autoridade de Jesus. E essa é a solução para nós hoje: nos submetermos à autoridade de Jesus, submetermos à autoridade de Jesus no nosso casamento e viver o papel de homem e mulher do jeito que Jesus diz e não do jeito que a cultura diz, ou que o TikTok diz, ou que as redes sociais dizem, ou que os terapeutas A ou B dizem. Submeter à autoridade de Jesus nos nossos negócios, fechar negócio com quem Jesus autoriza, com quem Jesus permite, submeter a autoridade de Jesus às crises, buscar a direção de Deus nas crises e não tentar resolver com dinheiro, com contatos ou outras fontes rotas. Quer solução em todas essas áreas? Quer solução no casamento? Quer solução nos negócios? Quer solução na carreira? Quer solução nas crises? Submeta-se à autoridade de Jesus. Vamos ler agora Isaías capítulo 11, versículo 2 no 3, juntos, vamos lá? 1, 2, 3. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Eu continuo agora aqui. Essa sabedoria operada pelo Espírito não é algo natural, é uma iluminação divina. Para que Deus nos ilumina divinamente? Para que nós possamos aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia e assim resolvermos os nossos problemas, termos uma vida abundante. E mais, a pesca maravilhosa provou algo extraordinário. O quê? O que a pesca extraordinária provou? Que Jesus tem autoridade sobre todos os eventos da minha e da sua vida. Jesus tem autoridade sobre os fornecedores da loja. Jesus tem autoridade sobre o chefe chato. Jesus tem autoridade sobre as intemperanças da vida e as pessoas com quem você se conecta. Jesus tem autoridade sobre o teu prestador de serviço, sobre os teus clientes. Jesus tem autoridade para tudo isso.
E Ele é infinitamente capaz para mover as correntes da natureza, da economia, da sociedade, da cultura e da política para te abençoar. Deus é poderoso para fazer isso. Deus não tem crise. Você entende isso? Meus irmãos, o universo não é uma democracia. O universo é uma monarquia. Jesus não foi votado para ele ser rei. Jesus é rei. O céu não tem crise, não tem inflação no trono de Deus, não tem Selic, IPCA, não tem nada disso. Qual é o objetivo? Qual o objetivo de Jesus fazer tudo isso? Por que Jesus fez essa pesca maravilhosa? Por que Jesus mostrou a sua glória? Porque Jesus quer nos convencer de algo. Do que Jesus quer nos convencer, irmãos? Ele quer nos convencer de quem Ele é. Quem Ele é que comanda os céus, como diz uma música que cantamos no coral. Quem Ele é que fez os olhos de um cego ver. Quem Ele é que a um coxo curou e o fez andar. O seu nome é Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo as riquezas da sua graça. Ele é poderoso para te ajudar quando você está fraco. Ele é poderoso para te fortalecer quando as tuas pernas fraquejarem. Ele é absolutamente capaz de fazer tudo isso. Jesus quer nos convencer quem Ele é. Assim como Ele fez com Pedro. O milagre não leva Pedro a se regozijar com o lucro financeiro. O dinheiro deixou de importar para Pedro. Quando Jesus se manifestou para ele, meus irmãos, talvez aquela foi a maior pesca do século, talvez da história da humanidade, porque em um momento eles não conseguiam pegar nada, mas Jesus deu uma ordem e o que aconteceu? Todos os peixes do mar da Galileia foram pular naquela rede. Não foi isso que aconteceu? E Pedro, em vez de ele ficar feliz com o lucro financeiro, se eu fosse Pedro, irmãos, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Sabe o que eu ia fazer? Jesus só aparece aqui na praia uma vez por mês. Vamos rachar esse lucro. Só me diz uma vez por mês onde é que eu tenho que jogar essa rede. E aí a gente racha esse lucro. Não foi isso que Pedro fez, e Pedro era judeu. Vocês sabem que judeu tem dinheiro, não é isso? Todo mundo sabe que judeu tem dinheiro. Mas não foi isso que Pedro fez. Sabe o que Pedro fez? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. A glória manifestada de Jesus intimidou Pedro, porque é isso que Jesus faz conosco. Nós nos sentimos tão pequenos, tão sujos quando Jesus se revela a nós, tão indignos, tão pequenos. E às vezes nós dizemos: eu não sirvo para ser crente, eu não consigo acertar, eu caio toda vez no mesmo pecado. E Pedro diz para Jesus: se afasta de mim. E foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez para a alegria eterna de Pedro. Pelo contrário, sabe o que Jesus fez? Jesus chegou para Pedro, aquele pescador duro, cabeça dura, aquele pescador queimado de sol, todo lascado, rejeitado pelos rabinos da época. E Jesus disse para Pedro: não, Pedro, você vem até mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, e eu vou te dar paz. É isso que Jesus faz com todos nós aqui hoje, que já tivemos alguma experiência que nem a de Pedro. Então qual é o milagre, em outras palavras, do Espírito Santo? O milagre do Espírito Santo não é te dar mais dinheiro, até porque às vezes, se você tiver mais dinheiro, você vai comprar pecados mais caros, e pecados mais caros destroem mais. Vocês já ouviram falar de Daniel Vorkar, o Banco Master? O cara vivia roubando dinheiro para fazer orgias e todo tipo de perversidade. Quanto mais dinheiro você tem, se o teu coração não pertencer a ele, mais você se afunda. Qual é o milagre que o Espírito Santo quer fazer? Não é nos dar dinheiro. Então qual é? É tirar de nós o amor pelas coisas do mundo. É tirar de nós o amor e o apego às coisas deste século, para colocar em nós o amor pela pessoa de Jesus. Meus irmãos, Moisés ficou 40 dias e 40 noites
no cume do Monte Sinai, contemplando a glória de Deus, e ele não pensou em comer, ele não pensou em beber nada, ele não pensou em exercer o seu papel de líder e a sua função de poder, nada disso importava, porque ele estava contemplando a glória de Deus. Vamos ler Filipenses 3, 7 a 8, junto comigo no 3, em voz alta, 1, 2, 3. Mas o que para mim era lucro, vamos lá de novo do início, 1, 2, 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. O agir do Espírito no nosso coração retira certas coisas de nós, como por exemplo, o amor ao dinheiro, o amor por glórias terrenas, o amor por aquilo que é passageiro. E o agir do Espírito deposita algo dentro de nós, que é a alegria de pertencer a Jesus. Por isso, não tente entender Deus usando a lógica deste mundo. Quando o Espírito Santo te pedir algo, não peça garantias humanas, mesmo que isso mexa com o teu bolso, mesmo que isso vá contra a sua razão. E nunca deixe que algo aconteça. Que algo, pastor? Nunca permita que isso aconteça. O quê? Que as bênçãos financeiras se tornem ídolos. Que o reconhecimento dos homens se torne um ídolo. Que você ame mais essas coisas do que você ame a Deus. 40 dias com o Espírito Santo é sobre realinhar as afeições. É sobre depender tanto de Deus que não há mais lugar para o eu. Escolha, em segundo lugar, a direção do Espírito, mesmo quando parecer loucura. Faça uma troca. Faça uma troca muito simples e muito direta. Troque os seus fardos pela paz de Deus. Troque o seu estresse pela consolação do Espírito. Troque o desespero de tentar adivinhar e controlar o amanhã. Troque o desespero de tentar dominar o seu amanhã pela paz profunda. De quê? Do cuidado de Deus. E esteja sempre com o coração pronto para largar as redes e seguir Jesus. Quantas vezes Deus nos dá uma direção, que nem sempre vai ser a direção que vai nos dar mais dinheiro, mas é a direção onde a glória dele se manifestará para nós de forma mais plena, e a nossa vida será mais plena. Mas para que isso aconteça, você tem que estar disposto a largar as redes. 40 dias com o Espírito Santo é sobre ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-la, até o ponto de largar as redes. Agora você pode estar perguntando: é possível fazer isso? É possível seguir nesse caminho, pastor? É possível não falhar como Pedro falhou? Eu digo que sim, é possível. Por quê? Porque Pedro falhou. Mas sabe quem não falhou? Jesus não falhou. Louvado seja o seu santo nome. Jesus, ao contrário de Pedro, suportou o abandono e o silêncio do seu pai. Onde? A gente estava falando de mar aqui, né? Pedro trabalhava no mar, e o mar foi o local onde ele mais teve a sua frustração. O mar da Galileia, o mar de Genezaré, foi onde ele teve a sua maior frustração, porque trabalhou a noite toda e não pegou nada. O mar para Pedro foi um elemento central de frustração e tristeza. Mas Jesus também suportou o mar. Qual mar? O mar da ira de Deus, e ele não falhou. Diferente de Pedro, que diante do mar, e não somente nessa história, mas quando foi andar sobre as águas, duvidou e afundou. Jesus afundou no mar da ira de Deus, mas saiu de lá triunfante. Ele não falhou. Jesus é superior a Pedro. Jesus é poderoso para não falhar e para nos segurar. Debaixo da ira de Deus, Jesus ficou desorientado.
Se você ler Deuteronômio capítulo 28, todas as maldições que estavam no livro da lei caíram sobre Jesus. E uma das maldições é: desorientado tu vais ficar ao entrar na cidade, desorientado tu vais ficar ao sair, o céu será como de bronze em cima de ti. Foi isso que Jesus suportou em meu lugar e no teu lugar. Por quê? Jesus suportou e ficou desorientado para quê, irmãos? Para que o Espírito Santo jamais nos deixasse sem direção. Jesus foi desorientado para que hoje nós possamos ter um caminho, um novo e vivo caminho. E hoje, eu e você podemos lançar a nossa rede debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Cristo morreu em obediência ao Pai. Sobre a tua palavra, debaixo da tua palavra, eu lançarei as minhas redes. E nós podemos fazer isso porque Jesus fez isso por nós. Jesus lançou as suas redes e no mar de podridão onde nós estávamos, Ele nos pescou. E hoje nós somos pescadores de homens. Vamos encerrar lendo esse versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, no 3, 1, 2, 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A quaresma é sobre isso. A quaresma é sobre tirar os olhos de nós mesmos, da nossa autossuficiência, e olharmos para Ele. É tirarmos os nossos olhos das nossas muletas, dos nossos pecados e nossas máscaras, e olharmos para Ele. Ele que se fez maldição em nosso lugar, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, abandonem a independência carnal. Parem de agir como ateus na prática. Além disso, pratiquem a obediência radical. Assim como Pedro lançou as suas redes debaixo das palavras de Jesus, seguindo as ordens de Jesus, eu e você precisamos submeter as nossas vidas, redes, negócios, relacionamentos à autoridade de Cristo, mesmo quando isso parecer loucura. Deixem que o Espírito Santo te ilumine nessa noite sobre que caminhos você deve seguir. E por último, rendam-se ao propósito eterno. Não busquem apenas milagres financeiros de provisão, não busquem apenas sucesso humano, mas o milagre da transformação do coração. De nada vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tome muito cuidado com a sua alma. Zele pela sua alma. Lute contra as paixões que fazem guerra contra a alma. E vença no poder do Espírito, porque se cedermos às vontades da carne, vamos morrer. Mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos da carne, certamente viveremos. Agora levante sua mão, deixa eu te abençoar. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Ora, há aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo: amém, amém e amém.